texto com você e eu quero trazer algumas mensagens, se Deus permitir, sobre santidade, sobre santificação. Muitas vezes, quando ouvimos falar da graça de Jesus, algumas pessoas chegam a confundir. Bom, se Jesus já perdoou os meus pecados, passados, presentes e futuros, então ele liberou geral. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sim, Jesus ele perdoou os nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros. A obra já está feita. Mas a Bíblia fala sobre algo chamado santidade e santificação. E antes de entrar nesse assunto, eu separei um texto da Bíblia que ainda é pré-santidade e pré-santificação. Eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 2. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou na televisão, ou na Bíblia do seu vizinho. Não falta a opção de você acompanhar o texto. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos aqui. Pela manhã cedo voltou Jesus ao templo e todo o povo vinha ter com ele. Jesus, sentando-se, o ensinava. Próximo. Só para a hora que eu disser para parar, pode ir avançando. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Na verdade, eu quero falar sobre esse último versículo, mas vamos trabalhar um pouco todo esse episódio. Mas nós vamos terminar exatamente com esse último versículo, quando Jesus diz: Vai-te e não peques mais. Mas é interessante essa narrativa, nós já conversamos outra vez sobre ela. Mas é um momento muito interessante ali que Jesus está vivendo. Jesus está tranquilo, feliz. A Bíblia diz que ele estava cedo no templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Você imagina que privilégio assentar-se aos pés do próprio Senhor Jesus para ouvir dos lábios dele os ensinos celestiais, para ouvir a palavra do Pai. E a Bíblia registra alguns desses ensinos, a Bíblia nos mostra muito daquilo que Jesus falou, mas se fosse possível, se você pudesse entrar aí de volta para o futuro, ou para o passado, entrar lá no DeLorean, lá do Michael J. Fox, volta para os anos 80 e volta aos 2000 anos, e você entrasse aqui nessa conversa de Jesus. Imagina aquela manhã gostosa, um passarinho aqui, um pãozinho rodando ali entre eles, um quisuco, alguma coisa, e Jesus falando, e aquele silêncio gostoso, como é que é os líderes, um arrumando a cama do outro, pense, estava uma harmonia, nunca vi coisa igual, aquele ambiente de segurança, toda a ansiedade ficou fora, as preocupações foram lá, contas a pagar também está lá fora, e Jesus ensinando, e Jesus falando, e Jesus destilando amor, e falando do que vai acontecer, e falando da história do mundo, e falando do futuro, da eternidade, e Jesus falando, e as pessoas ali, felizes,
Imagine, que reunião! Um domingo de manhã, provavelmente, né? 10 horas da manhã, estava ali. Não perca, para o próximo domingo. E Jesus está ali ensinando. Mas é interessante que a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ali, ensinando, assentado, no versículo 3, a Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Como que você acha que foi esta cena aqui? Você acha que eles chegaram, com licença, mestre, dá licença, nós temos um probleminha para resolver aqui, tem uma mulher em adultério, depois do senhor terminar, o senhor fica à vontade aí nós queremos discutir um assunto teológico, apedreja, não apedreja. Não foi assim. Amados, Jesus está ensinando, de repente as pessoas começam a ouvir uma gritaria, e começam a ouvir uma nuvenzinha de poeira chegando perto ali do templo, e aqueles fariseus, com toda certeza, agarrando pelo cabelo aquela mulher e jogando pelas pedras. Ela já chegou ali, seguramente com os joelhos esfolados, com o cotovelo esfolado, bastante machucada, e talvez já tivessem cuspido nela e agredido ela de várias maneiras, verbalmente, fisicamente. E quando finalmente aquele barulho vai se avolumando, e as pessoas começam a olhar, e aquilo começa a ficar mais alto que o ensino de Jesus, e de repente um daqueles fariseus chega e joga aquela mulher na frente de Jesus. E aí fica todo mundo espantado, e agora o que é isso? O que está acontecendo? E os escribas e fariseus, colocando ela no meio, na frente de Jesus, disseram: mestre, ainda tem coragem de chamar Jesus de mestre, né? Mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério, e todos os dedos apontados para ela. Mestre, ela foi pega no ato do adultério, é uma pecadora, mestre. Eles estavam armando ali uma armadilha para Jesus, e pouco se importando com a vida daquela mulher. Bom, aqui cabe um parênteses, né? Em toda a história da humanidade, antes desse episódio e depois desse episódio, eu nunca ouvi falar de um adultério cometido sozinho. Eu me adultero sozinho. Acho que não existe, deveria ter um sujeito nessa história aqui também. E cadê ele? Provavelmente era um dos fariseus que estava ali apontando o dedo para ela. Provavelmente tinham armado isso aqui tudo para pegar Jesus em contradição. E agora todos ali apontando o dedo para ela. É interessante que você não nota essa mulher falando alguma coisa. Sabe por quê? Olhando para essa mulher, eu imagino que lá no fundo do seu coração ela sabia: é verdade, eu sou uma pecadora. Eu mereço ser apedrejada. Talvez não por esse bando de pecadores que estão me apedrejando, mas por Jesus, eu mereço. Amados, por que isso é importante? Você já não se sentiu assim em algum momento da sua vida, como o pior dos seres humanos? Quando você comete um erro, mesmo já sendo cristão, ou daquela vida antes de Jesus: como que eu fui fazer isso? Como que eu fiz aquilo? E você percebe, amados, que é uma das estratégias do diabo manter o ser humano cabisbaixo, esmagado, se sentindo a pior pessoa do mundo. Essa mulher estava exatamente debaixo da acusação do diabo, da acusação desses homens, e ela é lançada no meio para que Jesus então dê o veredito de morte para ela. É como se eles dissessem: Jesus, você não tem alternativa a não ser ligar a cadeira elétrica, ela tem que morrer, porque a lei de Moisés diz assim. E você sabia que a lei de Moisés dizia isso mesmo? A lei de Moisés dizia isso mesmo. As pessoas apanhadas em adultério teriam que ser apedrejadas. Curiosamente aqui só está a mulher, mas ela deveria ser apedrejada. É interessante que eles perguntam: tu, pois, que dizes? O versículo 6. Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Amado, se Jesus dissesse: é verdade, rapaziada, pedra nela. Eles diziam: está vendo? O próprio Jesus teve que se dobrar a nós, porque nós tínhamos a razão. Ele é um impostor. Ele não sabe nada diferente do que nós sabemos. Se ele dissesse: não, pessoal, deixa disso, que é isso, adultério, isso aí, isso não é mais tão pecado assim, né? Homossexualismo também não é tão pecado, lesbianismo também não é tão pecado, deixa disso, pessoal. Se ele dissesse isso, eles também diriam: ele é um impostor.
porque ele está relativizando o pecado. Pecado ainda é pecado naqueles dias e até hoje em dia. E aí, qual foi a resposta de Jesus? O que é que ele diz diante daquela pessoa sendo acusada pelos seus algozes? O que é que Jesus diz de você e de mim quando nós somos acusados pelo diabo? Você sabe que o diabo é acusador. Ele constantemente nos acusa perante Deus das nossas falhas. O que é que Jesus diz? Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus se inclinou e escrevia com o dedo na terra. Jesus é sensacional, não é verdade? Você pense aquela turma, armaram todo aquele cenário, já estavam cansados de tanto arrastar aquela mulher, e estão ali mesmo. E daí Jesus? E ele vai lá e vai se escrever na terra. O que será que ele escreveu na terra? Já parou para pensar nisso ou não? Talvez ele escreveu ali, Paulo e Vera, um dia serão usados no C3D, lá no ano de 2000 e tanto, para abençoar casais. De repente ele olha lá, Jefferson e Dani, vocês vão ter um bebê maravilhoso, vai ser muito usado por Deus, eu vou estar com vocês, e vocês têm uma vida maravilhosa. O que será que ele escreveu? Será que ele escreveu o teu nome, o meu nome? O que ele escreveu? Quanto tempo ele ficou inclinado ali? Mas ele ficou inclinado ali tempo suficiente para aquela mulher já começar a dar uma espiadinha e ver quem é esse Jesus. Jesus ficou ali tempo suficiente para você e eu começarmos a reconhecer a obra do Senhor Jesus. Mas ele escreveu tempo suficiente a teu e a meu respeito para nós começarmos a perceber quem é Jesus. E ele está ali. Mas a Bíblia diz, no versículo 7, como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Mas a turma começou a ficar impaciente. Já viu gente impaciente, não? Você é impaciente? A sua internet que eu diga, né? Coitadinha, sofre, que fala mal dela, né? Você é impaciente. Lembra do... Internet de escada, tentei fazer, não lembra? Você é impaciente, por que está o teu nível de paciência? Sabia que as pessoas não são muito pacientes com Jesus? Será que você e eu temos sido pacientes com Jesus? Esperar a resposta, esperar a orientação, esperar a direção. Os fariseus ali não estavam muito pacientes. E um cutuca o outro, outro cutuca o outro, e aí, não vai falar nada, como é que é? É pedra da mulher, não é? O que vão fazer? E insistiram. Jesus, a Bíblia diz que ele se endireitou e ele disse algo, amados, que está escrito e está válido até os dias de hoje. A Bíblia diz, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quem era o único que poderia tirar uma pedra aqui? Jesus. Só que Jesus, amados, ele estava a caminho da cruz por ela. Por isso que ele não cumpriu o que Moisés disse. Ele não atirou a pedra, mas ele disse, esta pedra, ela vai vir em cima de mim. Por isso ele tinha autoridade para não apedrejá-la. Mas e ele mostra para esses homens, e dá para ver a cena, e a Bíblia diz, e começando pelo mais velho, eles foram saindo um após o outro. Dá para ver o Espírito Santo ministrando o coração daqueles homens e mostrando os seus pecados. Pecado número 1, pecado número 2, pecado número 3, e o pecado número 4. Olha, mas você também foi no motel essa semana com aquela mulher ali. Pecado número 5, escuta, você deu lá um cheque sem fundo. Pecado número 6, olha, mas você também não para de falar palavrão. Pecado número... E aquilo foi. Mas, e sabe quem convenceu esses homens do pecado? O Espírito Santo. E aqui cabe um parênteses. A Bíblia diz que todos eles foram saindo, certo? Que decisão errada deles. Por quê? Amados, eles haviam sido conscientizados do seu pecado. Sabe qual teria sido a decisão certa deles? Ficarem ali e ajoelharem do lado daquela mulher. Amados, quando o Espírito Santo te convence de um pecado, não fuja, não vá embora. Não olhe para você e diz, não tem jeito mesmo, eu vou embora, eu sou um pecador. Não,
se ajoelhe rapidamente na presença de Jesus. Diga: Jesus, eu também preciso do perdão do Senhor. Amados, esses fariseus poderiam ser o mais belo da história. Acabou tornando-se a mulher, mas eles poderiam ser, se eles tivessem entendido que era Deus que estava falando com eles, e se eles se ajoelhassem ao lado daquela mulher. Mas eles olharam para a sua pequenez, para os seus pecados, e decidiram viver a sua vida novamente. Bom, eu não vou, deixa disso, eu vou ver minha vida, eu vou embora. A mesma decisão você e eu tomamos hoje em dia. Somos confrontados com algumas áreas da nossa vida e somos nós que decidimos: eu vou mudar isso, Jesus, me ajuda. Ou, não, eu não quero, eu vou continuar assim mesmo, tá bom desse jeito. Mas eu sei que você é desses que quer mudar. Cada vez mais, amados, e Deus ele vai mostrando para você e para mim. É interessante, amados, que a Bíblia diz, no versículo 8, que Jesus tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E aqui entra o que eu exatamente quero falar com você essa noite. Versículo 10. E endireitando-se Jesus de novo, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Amados, você e eu já chegamos num momento assim na nossa vida, não é verdade? Já chegamos. Se você está na igreja é porque você já passou por um momento desse, em que você se deparou com a sua pequenez, com seus erros, fracassos, derrotas, e houve um momento na sua vida que foi só você e Jesus. Não é verdade? Parece que não tinha mais ninguém à sua volta. Talvez foi aquele dia que você entregou a sua vida para Jesus num culto, talvez numa cruzada, talvez lá na sua casa, com a sua família, mas era você e Jesus. E é interessante que Jesus ele se endireita, ele pergunta: ninguém condenou você? Ela olha e diz: Jesus, ninguém me condenou. E Jesus diz: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Agora entra, amados, o assunto santidade e santificação. Essa mulher, ela chegou e ela estava em pecado. Em nenhum momento ela diz: não, eu nem estava adulterando. Não, ela estava adulterando. Ela estava em pecado. E ela sabia disso. E agora Jesus, ele estende a mão para ela e ele diz: eu não condeno você. Você sabia que Jesus diz isso para mim e para você todo dia também? Jesus não nos condena. Você não precisa mais ter medo de Jesus. Você lembra que um tempo atrás nós comentamos uma mensagem sobre temor e temor? O que é o temor terror e o temor reverência? O temor terror é aquele não teme a Deus, não se exponha à ira de Deus. Mas existe o temor reverência. Eu temo a Jesus, mas eu amo a Ele. Amados, Jesus, Ele olha para você e para mim hoje, e na testa de cada um de nós, sabe o que está escrito? Inocente, 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 santo, santo, santo. A Bíblia diz que isso é assim. Amados, quando Jesus disse isso para essa mulher, Ele estava olhando para você e para mim dizendo: eu não te condeno. Isso quer dizer, de acordo com a Bíblia, que se eu entreguei a minha vida para Jesus e eu partir hoje para a eternidade, eu vou estar com Ele para sempre. É o que a Bíblia nos mostra. Mas é interessante que essa semana, acho que foi na quarta-feira, eu estava lá no centro de retiros, acertando algumas coisas ali, preparando para o fim de semana, etc. e tal. E nós estávamos ali, de repente encostou um caminhão com 7 operários. E desceram assim, foram entrando e foram olhando e tal, todos uniformizados, e capacete, e óculos, e bota, e luva. E eu fiquei olhando assim, não conhecia, entraram assim, e alguém abordou: pois não, o que é? Não, nós viemos aqui trocar os postes da rede elétrica, né? Eu lembrei do Wilson, né? Os copelianos, né? E aí entraram e tal, e um fumando, e outro chutando uma pedra, olhando e tal, e uns 7 assim, bem tratadinho a Todd, Ponderó, tipo Fernando, assim, uns fortão assim. Aí eu fiquei olhando assim, o rapaz lá, ele atendeu eles foram lá no fundo, olharam a rede, que tem uma rede elétrica que passa lá.
E, nós temos que trocar aposta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá bom, que posso vocês têm que trocar? Não, lá embaixo, eu vou com vocês. Eu desci lá atrás, uma tarde assim, bem ensolarada, bem gostosa. E daí, não, tem que trocar aposta aqui, aposta ali, não sei o quê e tal. Tá, tudo bem, pode trocar, fica, pode fazer uma bagunça aqui, fazer buraco, pode entrar com o teu caminhão aí e tal. Mas me diga uma coisa. Chega aqui, chega mais perto aqui de vocês aqui. Algum de vocês é crente? Aí um olhou pro outro, outro olhou. 3 levantaram a mão assim. Minha mãe é crente. E aquele ali é desviado. Todo mundo sabe, né? Muito bem. Você sabia que a tua mãe não vai te levar para o céu? A entrada é uma de cada vez? Enfim, aí fomos conversando, e o Espírito Santo foi agindo, e sabe aquele sol gostoso, assim, à tarde assim, aquele calor, e daqui a pouco, olha, e agora nós vamos orar. E você que quer vai entregar a tua vida para Jesus. E aí comecei a orar, e começou meio tímido, daqui a pouco o outro começou a levantar mais a voz, e o outro um pouco mais já tira o capacete, e termina a oração. É bom, né? Sai um peso, né? Outro dia eu orei com um assim, ele falou, Ave Maria, mas é bom esse negócio, né? Aí eu falei, é bom mesmo. Se empolgou tanto. Olha. Nossa, como é bom isso, né? E aí terminou a oração ali, daí nós subimos, voltamos, e amados, exatamente o que está escrito aqui. Jesus olhou para cada um deles, sabe quando vem aquela presença de Deus? Eu não te condeno. E já chegam, olha, eu já fui para a igreja, na verdade eu conheço, eu já leio, tenho Bíblia em casa, então aí vai chegando mais um, e vai chegando outro. Jesus não nos condena. Não é interessante, amados? E Jesus já disse isso para você, e já disse para mim. E às vezes o diabo tenta nos convencer que nós ainda precisamos fazer algumas coisas para agradar a Deus, para daí, quem sabe, ser salvos. Por exemplo, um deles estava com cigarro, um ou dois deles. Normalmente quando eu oro, se ele for daqui a pessoa, primeiro ela esconde, mas você vê aquela fumacinha saindo, né? Aí na hora da oração você só vê aquele cigarro voando. Normalmente é assim, né? E não é interessante, mas essa mulher foi pega no adultério. Você percebe que você não precisa se limpar antes de tomar banho? Você pode vir do jeito que você está. Não é interessante? Quando você vai tomar banho, pega lá a tua toalha, shampoo, tal, não sei o quê. Bom, deixa eu me limpar aqui primeiro, fazer um banho tcheco, né? Agora eu vou tomar banho. Você não faz isso, não é verdade? Você vai ao natural, lá no chuveiro, descalço até o pescoço, vai lá, e... Não é assim? Por que na vida cristã nós achamos muitas vezes que temos que nos limpar primeiro para daí nos tornarmos dignos? Do jeito que você está, venha para Jesus. Mas eu não sou crente. Mas eu sei que o diabo tem rondado a sua vida e de vez em quando ele leva você a tropeçar. Do jeito que você está, venha para Jesus. Porque ele olha para você e para mim e diz, eu não te condeno. Aliás, tem muitas pessoas que já deixaram de ir para a igreja, talvez porque não conseguiram vencer o cigarro, ou talvez não conseguiram vencer 100% o álcool, outros não conseguiram vencer 100% a pornografia, outros não conseguiram vencer 100% a ira, qualquer coisa já reage no trânsito, com as pessoas ou no trabalho. Venha do jeito que você está, insista com Jesus. Amados, Jesus, ele olha para essa mulher, lembre-se, ela foi pega em adultério, e a Bíblia diz que Jesus agora está sozinho com ela ali. Cadê os discípulos? Cadê todo mundo? Deixaram Jesus sozinho ali com ela. Amados, Deus nos trata, Deus não está nem aí para as outras pessoas, Ele está aí para todo mundo, ok? Mas Ele não está nem para os outros, Ele está aí para você. Ele olha para você e para mim e diz, eu não te condeno. Eu não condeno você. Olha aí, ó. Amém. Glória a Deus. Amém. Fica à vontade, meus nossos irmãos do Nordeste. Né? Olha aí, ó. Né? Não é verdade, irmãos? Mas se é assim, se então Jesus não me condena,
Oba, então eu posso pecar à vontade, posso saber tudo o que eu quiser, falar tudo o que eu quiser, agir como eu quiser. Não! É exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. Olha o que Jesus disse para essa mulher: eu não te condeno, vá e não peques mais. Não é impressionante Jesus, amados? Só essa expressão, vá, ele já está dizendo: mulher, eu já perdoei você. Filho, filha, eu já te perdoei. Agora vá, porque o Espírito Santo já está com você. Ele vai te ajudar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, sexta-feira, no sábado, domingo. Ele vai te ajudar quando estiver sozinho no trânsito. Ele vai te ajudar quando você estiver na frente do computador. Ele vai te ajudar no teu casamento. O Espírito Santo já habita em você e ele conduz você em toda a verdade. Essa expressão, amados, quando Jesus diz: mulher, vá. Olha como Jesus é tremendo. Ele não diz: mulher, fique aqui, faça penitência, faça agora isso, suba aqui de joelhos, desça de joelhos, rasteja na minha frente. Ele não faz isso. Jesus, quando ele nos chama, ele diz: você está perdoado e você está abençoado para ir, para viver a sua vida em paz, com segurança, com alegria e usufruir daquilo que Deus nos ensinou. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. É maravilhoso, irmão. Jesus é tremendo. Amados, a maioria das religiões, elas dizem: se você quer andar conosco, você tem que fazer isso, tem que colocar explosivo em volta de você e se explodir lá e matar um monte de gente. Você agora vai ter que ler tudo isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que marcar o seu corpo, você vai ter que usar essa marca. E no Evangelho não tem nada disso. Você tem Jesus, primeiro você é perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, limpinho, zeradinho. A Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados. Como assim? Se você chegar e confessar de novo o pecado que você confessou ontem, ele diz: o que você está falando? Deus, aquele negócio que aconteceu ontem, já foi, já era. Você já está perdoado. Opa, então eu posso andar seguro? Pode. Vá. Usufrua da sua vida. Arno, mas até ontem eu era escravo de um pecado, da mentira. Eu não consigo me controlar. Quando eu vi, eu já menti. Vá, você já está perdoado. Amado, Jesus já pagou o preço. E agora Jesus diz: vá e não peques mais. E amados, isso aqui é muito interessante. Por quê? Jesus é tremendamente honesto com essa mulher e conosco. Sabe o que ele está dizendo? Mulher, filhos, filhas, o pecado sempre vai rondar vocês. Enquanto vocês caminharem sobre a terra, o pecado vai rondar a vida de vocês. Não existe férias, não existe Disneyland espiritual. O pecado vai estar rondando a vida de vocês. Ele sempre vai estar lá. Mas quando ele diz: vá e não peques mais, ele também está dizendo que ele capacita você e que é possível não pecar mais. É o que a Bíblia nos diz. Amados, por que nós não pecamos? Para não ir para o inferno? Não, porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Mas por que não pecamos então? Para agradar aquele que nos chamou. Amados, nós não pecamos porque amamos a Jesus. Nós não pecamos, não transgredimos mais porque amamos o nosso Deus. E ele diz: vá e não peques mais. Aquilo que te escravizava antes, saiba, Jesus já pagou o preço e caminhe em segurança. E aqui cabe um comentário que eu acho que é importante para muitas pessoas aqui. Algumas pessoas, amados, nesses anos de ministério, eu tenho visto, vou pegar um exemplo: cigarro. Está escrito na Bíblia que não pode fumar. Você não pode fumar. Vila Rica, Minister, Hollywood e não sei o que tal. Está escrito isso lá? Não. Sabia que não está escrito isso na Bíblia? Mas está escrito em Coríntios que aquele que destruir esse corpo que é santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá. Opa, então preciso prestar atenção? Preciso. E eu tenho visto nesses anos algumas pessoas que são libertas, por exemplo, aqui, tantas outras coisas, por exemplo, o cigarro, imediatamente. Eu já vi jovens serem libertos das drogas assim, instantaneamente. Mas eu também já vi pessoas, isso levou um tempo. E agora, me entenda bem, até para consolar o teu coração, talvez esteja até sentindo meio assim,
Mas é que realmente eu já luto com o pecado. Eu entendi, Jesus pagou o preço. Eu entendi que eu sou salvo pela obra de Jesus. E eu já entendi que eu não devo mais pecar nessa naquela área, mas ainda tem acontecido. Para algumas pessoas, às vezes isso é um processo. Mas me ouça com muita atenção o que eu quero dizer. Quando Jesus diz, vá e não peques mais, Ele liberou uma promessa sobre você. E você vai alcançar a vitória sobre o pecado. Amados, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se nós olharmos para aquele texto que nós mencionamos sobre Pedro, Pedro negou a Jesus. Olha como ele estava se sentindo, o pior ser humano da terra, não é verdade? Na hora que Jesus mais precisava dele, ele fumou, ele bebeu todas, olha, tudo isso, ele nem conheço esse sujeito, não sei quem é. Mas você não é dele, não joga no time dele? Não sei quem é, está louco, nunca vi. Quero distância dele. Olha o que Pedro fez. Na verdade, todos nós, ok? Mas vamos bater um pouco aqui em Pedro. Ele negou Jesus. E a Bíblia diz que depois ele caiu em si. E ao contrário dos fariseus que foram embora, porque Judas também caiu em si, mas ele deu uma de fariseu, ele foi embora e se matou. Ao contrário deles, a Bíblia diz que Pedro recebeu Jesus. Isso aqui foi mais ou menos 50 dias depois que Pedro negou a Jesus. Jesus senta com ele, Pedro, você me ama, Pedro? E ele ali, Jesus, ouvindo aquele galo cantando, né? Jesus, na verdade eu amo. Pedro, você me ama? Eu amo, Jesus, eu amo. Não, nota 10, eu amo, eu gosto, é legal andar com você. Pedro, você realmente me ama? E aí Pedro se entristeceu, olhou para si mesmo e disse, Jesus, eu amo o Senhor. Sabe o que Jesus estava falando? Pedro, eu não te condeno. Pedro, eu não te condeno. Pedro, eu não te condeno. Agora, Pedro, vá, não peque mais. E Pedro, amados, tornou-se o gigante da fé. Esse homem aqui, andou sobre a água. Não sei se você já andou sobre a água, mas ele andou sobre a água. A sombra dele curava os enfermos. Sabe por quê? Porque ele aceitou o perdão de Jesus. E ele começou a andar uma vida de santidade. Andou de maneira que agradava o seu Senhor. Concluindo, mais uma vez, ele disse, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É interessante que no versículo 12 em diante ele diz, falou-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E para mim, que já entendi, mas ainda assim, de vez em quando eu luto com aquele pecado, tem uma coisinha importante para você e para mim. Não para a tua salvação, porque você já é salvo. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aproxime-se mais de Jesus durante a semana. Não deixe só para o domingo. Antes de sair de casa, ao chegar em casa, antes de deitar, ao levantar, aproxime-se mais de Jesus. Agora, como é que eu faço isso? De duas maneiras no mínimo. Oração e leitura bíblica. Oração e leitura bíblica. Eu não sei se eu usei com vocês esse exemplo outro dia, mas é uma história muito antiga que eu já ouvi sobre a leitura bíblica, e é uma história verídica de uma missionária, e ela foi evangelizar num canto da China, ficou anos e anos e anos ali falando, e envelheceu, ninguém se rendia a Jesus. E todas as mulheres lavavam a sua roupa ali no rio, e um dia ela pegou um cesto bem velho, assim, de vinho, tudo furado, tudo empoeirado, sujo, cheio de teia de aranha, e ela desceu lá no rio, onde as mulheres estavam lavando roupa, e colocou o cesto ali e subiu para sua casa. Enquanto ela subia, aquela água toda ia escorrendo. Ela voltava lá no rio de novo, e subia, dava, aquela água escorria. E as pessoas da vila olharam, e a missionária ficou louca. Agora, toda essa história de Jesus agora pirou de vez, né? E ficaram olhando, ela fez aquilo algumas vezes, até que pararam ela, escuta, mas você não pega um balde, já que você quer levar água lá para a sua casa? E aí ela tinha a atenção de todo mundo. Ela disse, não, na verdade eu não quero levar água para minha casa.
Vocês viram como esse cesto estava? Desde a primeira vez que eu passei ele pela água, todo sujo, todo empoeirado, mal cheiroso. Olha como ele está agora, todo limpinho, brilhando, cheirosinho, fresquinho. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela vai nos purificando. E você passa esse cestinho, é a sua própria vida, né? E na caminhada vem essa poeira, vem as sujeiras, e você vai passando pela Bíblia. E você vai sendo purificado pela palavra. Amado, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É uma promessa. E ele está dizendo: me siga, ande mais perto de mim. Por exemplo, não temos aqui um momento de libertação todo domingo? Você sabia que na sua casa você pode ter esse momento, você, tua esposa, teus filhos? Será? Não vai que pega em mim, aquilo não vai pegar em você. Ore a Deus. Será que não está na hora de ungir a televisão? Ou computador? Ore. Se aproxime mais de Jesus. Ouça mais a voz dele. E você vai perceber que o pecado vai perdendo a força e vai perdendo o domínio sobre a sua vida. Amém, irmãos? Eu quero continuar na próxima semana falando sobre santidade e santificação. Você é santo, mas ao mesmo tempo você está em santificação. Mas receba no seu espírito: Jesus não te condena e Ele te capacita a viver uma vida santa, sem pecado. Amém? Convido a igreja a ficar em pé, por